Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas, a de Noé, mas com um olhar diferente, um olhar de detetive teológico. Nosso objetivo? Encontrar um tema que talvez estivesse o tempo todo ali, bem na nossa frente. A graça, já no livro de Gênesis. Para começar, vamos imaginar aquela cena, sabe? Um reinício total, uma terra limpa, um novo começo e uma única família. Pense no silêncio depois da tempestade, a porta da arca se abrindo para um mundo completamente novo. A primeira coisa que Noé faz, antes de mais nada, é construir um altar. E ali, ele oferece um sacrifício a Deus. E essa única atitude, ela dá início a um verdadeiro quebra-cabeça teológico que, quando a gente monta, revela o tema central de todo o livro de Gênesis. Para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa de uma chave. E essa chave está na própria estrutura do livro, num recurso literário chamado toledote. O autor usa uma frase que se repete várias vezes. Estas são as gerações de, ou, em hebraico, toledote. Funciona como um mapa, dividindo toda a narrativa em seções e guiando a leitura. E o legal é como essa estrutura é usada de forma intencional para contrastar duas linhagens. De um lado, a de Caim, que é violenta e egoísta, do outro, a linhagem fiel de Sete, de onde, claro, vem Noé. Na época de Noé, a mistura dessas duas linhagens tinha corrompido o mundo de tal forma que a família dele era o único pingo de fidelidade que restava. Isso prepara o cenário não só para um julgamento, mas para um ato de salvação pela graça. Isso nos leva direto ao problema central, ao paradoxo que o sacrifício de Noé parece tentar resolver depois que as águas baixaram. Então, vamos lá. Deus envia o dilúvio justamente por causa da maldade do ser humano. A terra precisava de alguma forma ser purificada, Mas e aqui está o ponto mais intrigante. Depois do dilúvio, o próprio Deus diz que o problema fundamental não mudou. A natureza humana continuava exatamente a mesma. Esse paradoxo, de que o dilúvio não consertou a natureza humana. Isso gerou séculos de debate. O sacrifício de Noé foi apenas um gesto de gratidão, como sugeriu Filo de Alexandria, ou foi um ato de expiação, um reconhecimento da necessidade de reparação, como concluíram os antigos rabinos? Para entender o que esse sacrifício realmente significa, às vezes ajuda a olhar para uma história parecida e ver o que ele não é. O relato bíblico tem semelhanças impressionantes com um texto muito mais antigo, a epopeia babilônica de Gilgamesh. Só que as diferenças teológicas são a pista mais importante de todas. Na história de Gilgamesh, o herói, Utnapishtim, oferece um sacrifício e os deuses que estavam famintos se amontoam como moscas para comer. É uma barganha, entende? Uma troca para acalmar deuses carentes. O contraste com Gênesis é gritante. O sacrifício de Noé não alimenta um Deus com fome. É um ato de adoração que resulta numa promessa divina. A lógica aqui é completamente diferente. Sai a barganha, entra a graça imerecida. mas o sacrifício de Noé não é um evento isolado, não. Ele se encaixa num padrão maior que a gente vê se desenrolar por todo o livro de Gênesis. Um padrão de substituição. Se a gente olhar em sequência, desde Caim e Abel, passando por Noé e chegando no clímax com Abraão, a narrativa vai construindo, pouco a pouco, a ideia de que um substituto inocente é o caminho para a expiação. E a prova disso está nos detalhes do texto original. A forma como o sacrifício de Noé e o de Abraão são descritos usa exatamente a mesma sequência de verbos em hebraico. Construiu, tomou e ofereceu. Essa é uma técnica literária do autor para conectar os dois eventos e confirmar que o ato de Noé já apontava para essa natureza substitutiva. Certo. Então, qual é a conclusão de toda essa investigação? O que todas essas pistas nos dizem? Quando a gente junta todas as peças, a estrutura toledote, o paradoxo do dilúvio, o contraste com o Gilgamesh, o padrão de sacrifícios. O gesto de Noé não foi só gratidão. Foi um ato de expiação por uma humanidade que continuava imperfeita. E a resposta de Deus não foi uma negociação, foi uma aliança de graça. Esse tema, então, não é uma ideia que aparece depois. Ele está na base da história desde o início. E isso desafia aquela noção comum de que a graça é um conceito que pertence só ao Novo Testamento.
Se a graça é o tema central desde o princípio, a pergunta que fica é: o que mais a gente pode ter deixado passar nessas histórias antigas que achamos que conhecemos tão bem?